Paz, sejam todos bem-vindos a essa nova jornada de conhecimento e crescimento espiritual. A disciplina de vivência cristã não é apenas uma matéria acadêmica, mas um convite para mergulharmos mais profundamente em nossa fé e prática cristã. Ao longo deste curso, teremos a oportunidade de explorar, refletir e aplicar os ensinamentos de Cristo em nossas vidas diárias. Que este período seja repleto de aprendizado, desafios e, acima de tudo, transformação pessoal. Que possamos apoiar uns aos outros, compartilhar experiência e crescer juntos como uma comunidade de fé. Vamos embarcar nessa viagem, com corações abertos e mentes dispostas a aprender. Que Deus abençoe a todos nesta caminhada. Boa aula a todos. Tópico 1. O que é a vivência cristã? Bem, enquete de autoavaliação, né? Que nota você daria aos colegas, dos seus colegas do trabalho, né? Que nota você receberia dos seus colegas da escola? Que nota você pensa que receberia dos seus irmãos? Que nota você pensa que receberia dos seus familiares? E, finalmente, que nota você daria a si mesmo, né? Será que seria a mesma nota, né? Será que você na igreja teria uma nota, né? Receberia uma nota e na sua casa, no seu trabalho, né? Ou na rua que você mora, você teria uma outra nota? Então, aí seria um ponto para que nós possamos refletir do que nós realmente somos na realidade, né? A definição do que é vivência cristã é a arte de viver diariamente, né? Tendo como padrão referencial a vida de Cristo. É a prática do aprimoramento, que ninguém nasce pronto, né? Em direção ao alvo estabelecido por Deus, né? Para aqueles que o amam. Dá uma olhadinha em Romanos 8, 29. Personalidade versus caráter. Embora muita gente confunda as duas coisas, mas na verdade elas são coisas totalmente diferentes, né? Tá certo? Elas são diferentes. Ambas as coisas são diferentes uma da outra, tá certo? Então veja bem, personalidade. Personalidade é um conjunto de características psicológicas que determina a individualidade pessoal e social de alguém. Aí ele já está dizendo tudo, né? A formação da personalidade é um processo gradual, complexo e único de cada indivíduo. Ninguém é igual ao outro, né? Sofrendo influências decisivas, genéticas ou socioambientais, tá certo? Então a nossa personalidade sofre influência tanto genética como no meio ambiente. O termo vem do latim persona, que significa literalmente máscara. Entendeu? Antigamente, se você olhar aqueles teatros romanos, eles usavam aquelas máscaras, né? Aquilo daí se chama persona, né? Daí esse nome se origina justamente desse nome, o nome personalidade, né? O fato de usar uma máscara, né? Continuando, designando o personagem, né? Que é representado pelos autores de um palco. Podemos afirmar então que personalidade é a interface do indivíduo com o mundo que o cerca. Embora seja dissimulada, a personalidade revela o caráter de um indivíduo. Tá certo? Bom, e o que é caráter, né? Caráter vem do grego, né? Que é igual à imagem, marca de alguém que afia, arranha ou descreve numa pedra. Seja de madeira ou de metal. O caráter é uma marca impressa que distingue a pessoa. É uma espécie de marca registrada que cada um de nós constrói a partir de nossas escolhas e atitudes diárias, né? É um conjunto formado ou determinado pela maneira de agir de cada pessoa. É a forma a partir de nossas escolhas, decisões, atitudes, etc.
é aquilo que realmente eu sou, tá bom? Mas que posso mascarar na personalidade, tá certo? É importante compreender que Deus não olha a personalidade, tá certo? Deus não olha a personalidade, ou seja, a aparência, tá bom? Pelo contrário, Deus olha o seu caráter, ou seja, as suas escolhas, as suas decisões, tá certo? Logo podemos perceber que o foco da vida cristã autêntica, né, passa pela transformação do interior do homem. Na palavra de Deus, né, em Deuteronômio 10:16, fala o seguinte: circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais as vossas cerviz, né? Quer dizer, a dureza, né? A dureza das pessoas, né? Existem estudos acerca da interpretação de sinais corporais, de sorte que pode discernir a verdade por trás das palavras e dos atos de uma pessoa. Se nós não podemos enganar as pessoas, como podemos pensar em enganar a Deus? De que tudo vê, né? E de fato, muitas vezes nós conseguimos perceber, né, alguns sinais que uma pessoa está mentindo, que não está falando com a verdade, né? Só pelos sinais, né? Nós que somos humanos, seres limitados, né? Que, que nem chega, nem imagina nem 1% da sabedoria infinita de Deus, né? Somos capazes de perceber quando uma pessoa está mentindo, né? Você imagine Deus que sabe todas as coisas, né? Então essas coisas não se pode se esconder de Deus, né? O papel da palavra e do Espírito. Trata-se de uma operação que acompanha o Filho de Deus, desde a sua conversão até o último dia da vida. O Espírito Santo tem um papel enorme na nossa transformação, porque ele, na verdade, conhece o coração de Deus, sabe o que agrada e o que não agrada a Deus. Então, o Espírito Santo tem um papel fundamental na transformação do caráter de cada pessoa. Tá certo? A atuação da palavra na formação formação do caráter e da personalidade da pessoa, né? Estamos vivendo uma das maiores crises no seio da igreja cristã, né, no que diz respeito à relação dos cristãos com a palavra de Deus. Qual a sua relação com a palavra de Deus? Né? Em quais momentos do seu dia, né, ela está presente? A qualidade de nossa espiritualidade, a profundidade de nossas raízes, tudo está diretamente relacionado com o nível de envolvimento com as Escrituras. Não existe vida cristã sem a Bíblia. E de fato, como é que você vai se alimentar? Como é que você vai conhecer o nosso Deus, né? Se não for através da palavra? Porque ele se revela e se manifesta através de sua palavra. Se nós não lermos a palavra, se nós não estudarmos a palavra de Deus, dificilmente vamos conhecer o caráter de Deus. Dificilmente. E se a gente não conhece o caráter de Deus, como a gente vai saber nos comportar diante dele? Então, a palavra de Deus, ela é importantíssima na formação de nosso caráter, tá certo? A palavra, né, em Hebreus 4:12, diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, né? Mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, e de juntas a medulas. É apta para discernir os pensamentos e as extensões do coração. Jamais podemos enganar Deus, né? Mesmo que as nossas atitudes digam uma coisa, mas o que se passa no coração diz outra, né? Deus sabe quando você está sendo sincero e quando não está, tá certo? Então por isso que é sempre bom você colocar na cabeça, não se pode enganar Deus quando dobrar os joelhos, quando você for falar com o Senhor Deus. Seja sincero, mesmo que essa sinceridade venha te prejudicar a você mesmo, entendeu? Mesmo que seja algo que escandalize a Deus ou escandalize a todos, mas você tem que ser sincero com Deus, o que está acontecendo com você, no seu interior, para que Deus perceba que haja uma sinceridade em você e possa mostrar uma saída desse buraco, o pecado ou engano que você pode estar envolvido. A palavra orienta a vida cristã, né? E nesse aspecto que se diz que a palavra de Deus é luz,
Salmo 119, 105. Afinal, ainda vivemos num ambiente de trevas, uma vez que o mundo jaz no maligno. Ela influencia profundamente o nosso ser quando nos repreende, nos corrige e nos instrui na justiça. Veja bem, tudo que tem à nossa volta, ela nos leva sempre ao pecado, ao erro, tudo. As pessoas, o mundo em si, né? O mundo é uma tentação para sempre levar o crente ao erro. Porque você vê que hoje mesmo a gente tira para o nosso país que vive imerso na bandidagem, que vive imerso na corrupção, na mentira, no engano. Né? Isso está explícito. Né? Antigamente se escondia mais o pecado, se escondia mais o erro, mas hoje o pecado está tão explícito que não tem como fugir, não tem, está na nossa cara, entendeu? E a gente insiste em querer continuar no pecado, mesmo ele estando explícito, mostrando na nossa cara o que é a sua verdadeira face. Tá certo? Mas a palavra de Deus nos ajuda a nos orientar e nos mostrar o caminho que podemos trilhar em direção ao seu Deus. A atuação do Espírito na formação da personalidade e do caráter. Como eu falei no slide anterior, o Espírito Santo tem um papel fundamental. A palavra de Deus tem um papel, o Espírito Santo também tem um papel, né? Ele se completa, né? Nessas ferramentas de agir como transformador do ser humano. Todo processo de convenção tem a participação do Espírito de Deus, né? Horácio, né, em 1802 a 1876, fez a seguinte declaração acerca da relação do Espírito Santo e da palavra. Minha própria experiência é de que a Bíblia a enfadonha quando eu próprio estou enfadado. Quando eu estou realmente vivo e leio o texto com disposição crescente de afinidade vivas, ela se abre, multiplica as descobertas e revela profundezas de modo ainda mais rápido e que consiga notá-las. O espírito do mundo fecha a Bíblia. O Espírito de Deus faz com que uma tocha que põe em foco todos os significados e verdades gloriosas. Quais são as formas do Espírito agir na vida dos filhos de Deus, né? Como é que ele age? Bem, ele revela a verdade, né? É o que está acontecendo, né? Ele está mostrando explicitamente aos filhos de Deus, né? A verdade sobre os acontecimentos ao nosso redor, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, né? Mas, infelizmente, mesmo o Espírito Santo mostrando a verdade, a pessoa insiste em querer abraçar ainda as trevas, a mentira, o engano, né? Ele nos capacita, né? E isso é uma coisa muito importante, ele nos capacita, porque ele faz com que a gente possa ter meios de agradar a Deus, entendeu? Ele nos mostra meios de dizer, ó, isso aí não está certo o que você está fazendo. Isso aqui é bom, Deus quer que você faça isso. Entendeu? Então, ele faz com que nós tenhamos essa capacidade. Né? E o Espírito Santo, ele fala a todo momento, né? Em nós. Basta, né, permitirmos, né, ouvi-los. Né? Muitas vezes nós não queremos ouvir porque é uma verdade que não nos agrada. Entendeu? Então, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele fala o que tem que ser dito e não o que nós queremos que ele diga, né? Então, além disso, ele nos dá poder, porque com isso a gente poder realizar o nosso ministério, né? Nós podemos ter autoridade para repreender Satanás, repreender o inimigo, repreender aquele que se levanta contra nós, de fazer sinais, né? De fazer milagres, né? Através do Espírito Santo, tá certo? Ele também nos ajuda a ser e saber e fazer, né, o que Deus deseja, né? É muito parecido justamente o que eu falei aqui, tá bom? Muito parecido com esse daqui, esse ente daqui. Então, você veja como que o Espírito Santo trabalha no ser humano, entendeu? De que forma, a sua forma especial, que o Espírito Santo trabalha em cada um de nós.
Tópico 2, né? Conhecimento de Deus. Em Número 12, narra um episódio conhecido no Velho Testamento. Arão e Miriam, irmãos de Moisés, se sublevam contra o líder do povo de Israel e levantam o seguinte questionamento. Deus não falou somente por meio de Moisés, Deus falou também por meio de nós. O texto fala que Deus ouviu as palavras dos dois e chamou tanto eles quanto Moisés à porta do tabernáculo. Veja o que Deus respondeu aos dois revoltosos, né? Ou seja, ele respondeu a Arão e a Miriam, tá certo? Então disse, ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, a ele me farei conhecer em visão. Ou seja, é Deus que se faz aparecer, é Deus que se revela. Não somos nós que procuramos e Deus revela a nós, tá certo? Então é um processo de cima para baixo, tá certo? Em sonhos falarei com ele, mas não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, né? Enquanto que Deus falava com os profetas através de sonhos, com Moisés, ele agia de forma diferente, se revelava de forma diferente, né? E de que forma era essa, né? De boca a boca, eu falo com ele claramente e não por enigma, pois ele contempla a forma do Senhor. Pois não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés. Quer dizer, Deus está se revelando aí. Porque que não é qualquer pessoa que ele se revela, ele revela quem ele quer, ele revela que ele conhece o coração, entendeu? De cada pessoa, tá certo? Não é de qualquer jeito, não é qualquer pessoa. Fica claro que nesse diálogo existem níveis diferentes de relacionamento com Deus, né? E quanto que Moisés tinha um relacionamento mais íntimo, mais próximo de Deus, ao ponto de falar boca a boca com Deus, os outros profetas, né? Deus falava por meio de enigma, por meio de revelação, por meio de sonhos, né? Os níveis de relacionamento com Deus estão diretamente relacionados à profundidade do conhecimento que temos dele. Quanto mais temos conhecimento de Deus, mais Deus nos revela. Tá certo? Bom, definição de conhecimento, né? Ato ou efeito de conhecer, faculdade de conhecer, ideia, noção, informação, notícia, consciência da própria existência. Ligação entre pessoas que têm entre si algumas relações, menos estreita que a amizade. Pessoas com que se tem relações, tá certo? No hebraico, tá certo? O termo iada tem um significado profundo, focado no relacionamento entre a pessoa e o objeto ou outra pessoa. Um exemplo claro encontra-se em Gênesis 4:1, onde Adão conheceu sua mulher, Eva, né? Indicando que conhecido na cultura hebraica descreve um relacionamento íntimo, especialmente entre um homem e uma mulher. Normalmente a Bíblia, quando quer comparar um relacionamento entre o homem e Deus, ele compara um relacionamento de uma mulher e de um homem, né? Um casal, entendeu? Então, da mesma forma em que Adão, né, conheceu Eva, né, de forma íntima, né, Deus nos conhece também intimamente, entendeu? Mas sendo, nesse caso, claro, de uma forma espiritual. E nesse sentido bíblico, né, que abordamos o conhecimento de Deus, ou seja, relacionamento íntimo entre o nosso Deus, né, conhecendo profundamente e não apenas acumulando informações sobre ele. Quanto mais intimidade, né, você tem com Deus, entendeu? Mais conhecimento que você tem a respeito deles, né, mais você cria uma intimidade. Você imagina um casal, né, um homem e uma mulher moram em uma casa, mas que ambos não se falam ou se falam muito pouco. Um não conhece ao certo ao outro, né? Isso há uma intimidade entre eles? Lógico que não. A tendência é esse casamento se esfriar e ambos em algum momento se separar, porque eles não estão sendo felizes um com o outro. Assim é quando você não tem um relacionamento íntimo com Deus, quando você não procura Deus, não procura o Espírito Santo, né? Esse relacionamento com Deus chega a um ponto de esfriar, né? Isso daí
tende a afastar você da presença de Deus e o inimigo aproveitar isso, porque enquanto você estava lutando com Deus, né, estava na presença dele, o inimigo não podia tocar em você. Mas no momento em que você esfria sua fé, esfria o teu relacionamento com Deus, o inimigo se aproveita, porque ele se aproxima. Ele encontra um terreno propício para isso, tá certo? A característica do conhecimento de Deus é um ato contínuo, né? E de fato, você não pensa que você, eu conheci Deus, eu estou cheguei no top, dali não posso passar, não, é algo contínuo, é algo que não se acaba nunca, né? Não adianta a gente achar porque eu sou crente antigo, eu não preciso crescer mais espiritualmente. Não, você tem que ser como uma criança, sempre querendo aprender, porque você nunca vai, na verdade, conhecer Deus 100%. Ninguém, nem o ser humano vai conhecer Deus 100%. Nem chegar nem perto disso, nem pertinho, entendeu? Nem uma fração disso. É muito difícil, porque Deus é um ser infinito e nós finito. Né? Como é que nós podemos compreender um ser infinito? Impossível, a não ser que o ser infinito, no caso Deus, venha revelar para o ser infinito, né, com as regras do mundo que vive a pessoa do finito. Ou seja, Deus revela o que ele quer para aquela pessoa compreender quem realmente ele é. Ele se comporta como se fosse ele usa, vamos dizer, sentimento, atitudes humanas para que o homem ele possa compreender. Mas Deus é muito mais além do que nós podemos compreender ou entender. Entendeu? Então, quanto mais procuramos entender Deus, quanto mais temos ter conhecimento com Ele, mais intimidades ganhamos com Ele. Amém? Continuando, né? A conversão é o nosso primeiro contato, um primeiro encontro. Nosso relacionamento com Deus deve crescer a cada dia. E nem mesmo a morte põe fim ao mesmo, né? Porque depois dela ainda permaneceremos com Ele eternamente. Bom, é o agente de nossa transformação, tá certo? Estar na presença de Deus transforma nossas vidas e caráter completamente. Quanto mais nos expomos a Deus, mais partilhamos da sua natureza. Assim como pessoas que convivem muito adotam comportamentos semelhantes. Ao andarmos com Deus, nos tornamos mais parecidos com Ele. Já aconteceu, por exemplo, comigo, já aconteceu diversas vezes, né? De eu andar com determinados amigos ou com determinadas companhias que eu passo a imitar o comportamento da pessoa, a conhecer a pessoa, saber, até quando a pessoa talvez esteja até pensando, eu já sei o que você quer dizer. Por quê? Porque eu já conheço aquela pessoa, eu tenho uma intimidade com aquela pessoa, porque eu ando com aquela pessoa, né, entendeu? No dia a dia, então eu conheço aquela pessoa, sei quando ela está ela tá triste, sei quando ela está alegre, sem ela precisar falar nada. Entendeu? Então, isso daí chama-se intimidade. Então, esse tipo de intimidade nós temos que ter com Deus. Entendeu? Nós temos que perceber quando nós estamos agradando a Deus e quando nós não estamos agradando. Isso nós conseguimos através do Espírito Santo, do Senhor de Deus, do seu Deus. Bom, é a nossa sabedoria, né? Deus compartilha conosco sua graça e sabedoria quando andamos com Ele e passamos a conhecê-lo melhor. Podemos contar com o seu poder nas horas críticas. Homens e mulheres que conhecem a Deus realizam proeza em todos os sentidos. Em todos os sentidos, entendeu? Eu acho que é uma das coisas que mais estamos precisando é sabedoria, tá certo? Para o crente. É sabedoria no trabalho, sabedoria a lidar com pessoas, entendeu? Na igreja, de lidar com pessoas da nossa família. Então, é algo que para podermos, vamos dizer assim, não entrar em atrito, né, em confusão, temos que ter sabedoria. Sabedoria para resolver os problemas que surgem no nosso dia a dia. Enfim, né? Isso é uma ferramenta essencial para a nossa convivência. Bom, é o nosso tesouro, né? Também
Ter sabedoria é uma forma é um tesouro que nós ganhamos, né? É algo que nós temos que cada vez mais procurar ter, né? É a nossa segurança. Eu fiz um gráfico aqui, né? Para vocês meditarem nesse gráfico aqui. Agora veja bem, aqui, por exemplo, falta de conhecimento de Deus, né? Eu vou mudar até a caneta. Deixa eu ver aqui, uma caneta aqui que destaque. Olha, falta de conhecimento de Deus, né? Ele não leva ao laço do diabo ou da circunstância da vida, né? Ou seja, quando nós não temos, quando falta conhecimento de Deus, o diabo nos ataca de toda forma, né? E também não só o diabo, mas a própria vida nos coloca obstáculos, entendeu? Quando nós temos o conhecimento, né? Aqui, ó, o conhecimento de Deus, né? Nós nos passamos a ter uma estrutura de varão perfeito diante do Senhor, né? E com isso passamos a ganhar a plena confiança nas horas críticas. Ou seja, quando você precisar, você sabe, você tem a sabedoria de discernir, né, o que é o certo e o que é errado, o que fazer e o que não fazer na sua vida. Conhecer o coração de Deus. Né? Isso é importantíssimo, como eu já falei anteriormente. Só através de um relacionamento mais profundo é que podemos conhecer verdadeiramente quem é o seu Deus. E através de que ferramenta? Né? Através do Espírito Santo do Senhor, né? E através do conhecimento da palavra e o seu estilo de vida que você leva, né? Através do teu caráter, ou seja, das tuas escolhas, né? Você se aproxima mais de Deus. A semelhança a Ele. Nós somos semelhantes a Deus nos sentimentos, logo podemos nos comunicar com Ele nesse nível. Somos semelhantes a Ele nos relacionamentos, logo se praticarmos a relação a Deus, os princípios desenvolverão uma amizade profunda e duradoura. É como uma amizade com uma pessoa natural, com um amigo, uma amiga, né? Quando a gente conhece a pessoa, né, nós passamos a criar uma amizade, né, muito grande, muito forte com aquela pessoa, né? Como conhecer a Deus, né? É muito difícil conhecer quem não está disposto a se abrir e falar de si mesmo. Porém, Deus tem falado constantemente conosco e de diversas formas. Temos a fonte principal da revelação, que é a palavra. Porém, temos outros mecanismos de comunicação, tais como a natureza e a consciência. Tá bom? Além do Espírito Santo, além da palavra, né? Nós temos a natureza, que também ela fala, Deus fala através da natureza, né? E da nossa própria consciência, né? Por que conhecer a Deus, né? Isso é uma pergunta até, vamos dizer assim, retórica, né? Porque ele tomou a iniciativa de restaurar o relacionamento com o homem ao enviar seu filho a este mundo. Porque é vantajoso conhecer a Deus. No livro de Amós 2,7, lemos que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. O que resulta de conhecer Deus é garantir a vida eterna ao lado dele. Elementos básicos, né? O diálogo é essencial para o relacionamento com Deus, né? Precisamos aprender a linguagem de Deus e ouvir sua voz, né? Deus fala conosco diariamente, né? Nós, né, que por alguma razão só conseguimos ouvir os sons desse mundo, né? Os zumbidos desse mundo, né? Mas nós não conseguimos ver muitas vezes que Deus fala conosco, fala com o nosso coração, fala na nossa consciência, fala através da palavra dele, né? Enfim, Deus usa vários meios de comunicar conosco, né? Através de um hino, através até de um irmão, né, que não conhece o nosso problema, de repente ele vem falar em algo que nós tínhamos pedido que Deus falasse conosco anteriormente, né? Então veja bem, Deus usa vários meios, até imagine, gente, até no panfleto, Deus usa vários, de várias formas de Deus
falar conosco, né? Então, qual é essa intimidade, né, que você tem para ouvir a Deus, né? Se você não tiver, então você tem que criar essa intimidade, né? É revelação das Escrituras. Introdução. Nossa paixão na palavra de Deus é refletida pelo tempo, né, que decidimos a ela diariamente, e pelo hábito de levar a Bíblia à igreja. Mesmo entre alunos de uma escola teórica, essa prática simples pode ser esquecida. No entanto, a palavra de Deus tem o poder de transformar a vida, e é impossível lê-la com o coração aberto, né, sem ser impactado por ela. A leitura. A simples leitura da palavra é uma prática espiritual indispensável. O Brasil é um país não leitores, afirma um artigo publicado na prestigiada revista britânica The Economist na semana passada, 16 de 3 de 2006, né? Faz um bom tempo já. O estudo da palavra. Apenas alguns conselhos para quem deseja iniciar um estudo efetivo, né? Preserve um tempo diário ou semanal para o estudo e a regularidade é importante. Se você for ler a palavra de Deus, né, você tem que colocar um dia, uma hora do dia, né, dedicada à leitura. Quando eu falo a leitura, eu estou falando mais especificamente ao estudo, né? Porque uma coisa é você pegar a palavra de Deus e ler, a outra coisa é você estudar, porque quando estuda, você retém conhecimento. Quando você apenas lê por obrigação, né, por passar o seu tempo, aquilo dali não serve nada para você. Entendeu? Você não está retendo nada ali. Tá bom? Então é importante que haja uma regularidade. Isso é bastante importante no seu estudo. Escolha um local adequado, livre, né, de embaraço, com movimentação de pessoas, televisão, etc. Tudo que faz barulho, tudo aquilo que pode chamar a atenção, você deve se afastar. Você deve se isolar e fazer esse estudo nesse local. Tá certo? Adquirir os materiais básicos de estudo, como caderno, caneta, né? É importante porque você vai anotar tudo que você encontrou de importante na palavra de Deus, você vai anotar, né? Para que em outro momento você faça um reforço na sua memória. Adquira dicionário bíblico, né? E da língua portuguesa, lembrando que esses materiais gratuitos não usam na internet, né? Adquira os bons comentários e livros de apoio, né? O papel da meditação. Outra coisa que nós temos que aprender é meditar na palavra de Deus. Quando você lê uma palavra, lê um versículo, um capítulo, né? Ou você lê um livro, quando você para em um canto, em que não tenha barulho, que não tenha pessoas passando para lá e para cá, que você possa fechar os olhos e meditar naquilo que você leu, né? Você começa a reter, começa a colocar aquela leitura que você fez, aquela história que você leu, né? Para os dias atuais se colocar na tua vida. E com isso, com certeza há uma transformação dentro de você, a haver algo, uma mudança, que eu vou falar a você, milagrosa, porque só a palavra de Deus é que pode fazer isso, que pode transformar um ser humano, entendeu? Só a palavra de Deus é que pode renovar o ser humano, é que pode revelar o caráter de Deus, tá certo? Então, voltando para cá, necessitamos desesperadamente voltar a buscar esse estilo de vida, né? Fugindo da rotina diária que nos mergulha nos afazeres e nos afasta não somente de Deus, mas das pessoas que nelas amamos. A importância. Mas qual a importância dessa prática para a vida cristã? A meditação, né, ganha importância na medida em que deseja experimentar a profundidade de um relacionamento mais íntimo, né, mais íntimo com Deus, né? A meditação nos leva a viajar com o Espírito por caminho às vezes nunca percorrido por outros, ou mesmo a percorrer os mesmos caminhos, mas de uma maneira muito pessoal, como se fosse o primeiro a fazê-lo. O interessante é que você pode notar que quando você lê a palavra de Deus uma vez, aí você vai ler o mesmo versículo daqui um mês, 2 meses, nunca é da mesma forma. Deus sempre está falando algo diferente, mesmo
se tratando do mesmo versículo da palavra de Deus, no mesmo capítulo. Entendeu? Isso por quê? Porque a palavra de Deus é viva. Né? Ela é transformadora. Né? O que você precisava entender e compreender naquele momento, né? Em um outro momento, daqui a 2 meses, 3 meses, você provavelmente vai precisar ouvir outras coisas. Entendeu? Ou seja, a mesma mensagem ela pode servir por infinita em circunstâncias diferentes. Bom, é uma prática, né? Estou aqui, é uma prática que, para os que desejam, né, com seriedade, ver Deus mais claramente e cuidar dos seus semelhantes. Viver em reflexão ou meditação, dadas a oportunidade durante o dia de avaliar com mais atenção o que nos cerca, as pessoas à nossa volta, e nós mesmos e Deus. Memorização. Um fato importante que o cristão deve ter bem claro em sua mente: todos são capazes de memorizar. O que muda de uma pessoa para outra é a velocidade e a quantidade. Ninguém deve se sentir frustrado se não conseguir trabalhar apenas no versículo por semana. Portanto, se você tem a capacidade, uma boa mente para memorizar, faça. Faça, porque você, ocupar sua mente com a Sagrada Escritura, com a Palavra de Deus, é uma forma de afastar o mal de sua mente, né? Vai estar ocupado sua mente, né, com coisas de Deus, né? E o espaço para o inimigo deixa de existir. Tópico 4: Revelação das Escrituras. A oração é fundamental para o crescimento do conhecimento de Deus. Ela nos eleva espiritualmente. E junto com outras práticas espirituais, como o estudo da palavra de Deus, desenvolve nossa vida espiritual, relacionamento com o nosso Deus, permitindo que a unção de Deus flua em nossas vidas. Adquirir o hábito de oração não é tarefa fácil, né? E de fato não é fácil, porque muitos de nós não sabemos orar, entendeu? É algo em que nós temos que nos esforçar a aprender, entendeu? A ver como é que nós temos que nos dirigir diante do Senhor Deus, tá bom? É uma verdadeira guerra espiritual e esta realidade pode ser observada com frequência nas reuniões da oração da maioria das igrejas. Você pode ver que nas igrejas o menor grupo é justamente o grupo de oração, né? Onde deveria ser o grupo mais forte da igreja, porque é o grupo que, vamos dizer, que sustenta a parte espiritual da igreja, mas muitas vezes as pessoas não se dispõem a participar desses grupos, tá bom? As pessoas só querem receber só o resultado das bênçãos que esses grupos procuram para cada um de nós, mas não procuramos buscar participar desses grupos, mesmo que não seja frequentemente, mas sempre que nós podemos fazer isso, seria ótimo, né? A vida de oração cristã não pode depender de momento ou espaço na igreja, né? Paulo exorta a orar sem cessar, tá certo? Logo, a oração não é uma prática relegada a alguns momentos, um estilo de vida cristão. Você pode orar em qualquer lugar, até você num ônibus, né, em pé. Você pode de repente fechar os olhos ali, ou se não se concentrar e falar com Deus, entendeu? Pode ser sentada, em pé, deitada, em qualquer momento. Você pode falar com Deus. Isso não é uma desculpa para nós não falarmos. E sempre eu sugiro para quem for fazer a oração, sempre glorifique a Deus. Sempre santifique o nome santo de Deus. Porque da mesma forma em que nós gostamos de ouvir palavras bonitas, né? Não nos sentimos bem quando ouvimos palavras bonitas, né? Lógico que Deus, que é merecedor de toda a honra e de toda a glória, de todo louvor, né? Ele é merecedor, né? Então, lógico que isso pode agradar a Deus de uma boca santa, quando sai um louvor verdadeiro, isso com certeza agrada a Deus. Definição, né? O que é oração? Oração é uma prática religiosa comum em diversas confissões religiosas.
é vulgarmente designado como uma relação, né? Uma conversa ou um ato de conhecimento e louvor diante de um ser transcendente ou divino. Aspecto diverso acerca da oração. A oração é o momento ímpar, né? Ou seja, sem igual, né? Na vida do cristão. Mas este momento parece estar perdendo sentido nos últimos dias. A oração é um aprendizado, né? E aqueles que pretendem aprender e aprender o seu significado devem perseverar na sua prática. A oração deve tornar-se uma necessidade em nossas vidas. Sempre, sempre. E eu pergunto, muitos cristãos, você ora? De vez em quando, né? A pessoa é um absurdo. Eu lembro que Daniel, ele orava 3 vezes, né, ao dia, né? No mínimo, né? Mas 3 vezes no dia. E nós, como cristãos, oramos só quando estamos com problemas. Isso não é bom, né? Isso não é legal. Nós temos que orar sempre. A gente esteja passando por problema, dificuldade, tendo um alegre, ou num momento de felicidade e alegria, temos que orar sempre, sempre, né? O apóstolo Paulo, ele escreveu aos Efésios e disse o seguinte: com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para no mesmo fim, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, né? Observe que nesse texto Paulo exalta a perseverança na oração e na súplica. Normalmente, quando estamos em algum perigo, mantemos os sentidos alertas, certo? Ficamos vigilantes. Então, quando precisamos urgentemente perceber os perigos que rondam nossas vidas, né? Rondam as nossas igrejas, rondam a nossa família e postamos firmemente contra Satanás. E a grande arma da qual dispomos para evitar esses ataques é a oração. Não existe outra forma, né? Mas a oração não é somente isso. A partir do instante que, como vimos anteriormente, a oração é uma das formas de comunicarmos com Deus e de ouvir sua voz. Ela nos torna imprescindível na construção de um conhecimento sólido de Deus e de um relacionamento íntimo com o Pai. Alguns pontos importantes da oração. A oração como submissão, como entrega a Deus, sempre, sempre. Sempre nós temos que ser submissos numa oração. Quando eu falo assim, sabe, eu falo assim, em você dobrar o joelho, sabe, e às vezes eu faço até, eu estou falando assim, particularmente, né, eu gosto de deitar com a barriga para baixo, né, e fazer com que o meu rosto encoste no chão. Algumas vezes isso para eu mostrar a Deus a minha total submissão a Ele. Ele está acima de tudo, acima de todos. Entendeu? Eu sempre gosto de me sentir, numa oração, de me sentir submisso ao Senhor Deus, porque Ele é todo poderoso. E eu sou apenas um grão de poeira nesse universo. Né? Nós não somos nada nesse mundo, nada nesse universo. Né? O que nos torna alguma coisa é a presença do nosso Deus em nossas vidas. Somente a Ele. E fora Ele não há nada. A oração como um ato de adoração. Como eu falei para você anteriormente, né? Ele completa esse ente anterior, né? Nós temos que sempre adorar a Deus e com isso louvar, glorificar, santificar, bendizer o santo e bendito nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. A oração como um ato criador, né? Dá uma leitura, como vocês puderem, né? Em Mateus capítulo 6, de 9 a 11, e Mateus capítulo 19, versículo 19 e 20, né? Oração no Antigo Testamento. A gente pode notar um tipo de oração muito conhecida, né? Que é o diálogo entre Adão com Deus, né? Pode ser considerada uma oração. A oração no Novo Testamento. Aqui Jesus ensinou sobre oração, né? Ele destacou a paternidade de Deus, nosso Pai bondoso e generoso. O indivíduo se reveste de grande valor perante Deus e responde às suas orações. A oração verdadeira é espiritual e não formal. Tá certo? Ela é espiritual e não formal. Não adianta você ser formal com Deus se o que está saindo da tua boca não é verdadeiro, não é do seu íntimo. Tá certo? Não é aquelas palavras bonitas,
né, de juízes, né, que vai poder agradar a Deus. Deus vai olhar a tua palavra simples no teu coração simples. Entendeu? Deus olha isso. É claro que se eu falar difícil, né, mas eu tiver com o coração limpo, Deus vai ouvir da mesma forma. Então não são as palavras, não é as palavras, né, o seu significado em si, mas é a tua espiritualidade com Deus, tá certo? Que faz com que Deus ele olhe para a tua oração, olhe para o que você está falando, tá certo? O que Jesus ensinou sobre a oração, né? A oração tem que ser, tem um grande poder, tá certo? Você depois dá uma olhada nesses versículos, que eu não vou falar nem ler, porque senão é muito tempo que vamos ter aqui, ainda não temos esse tempo todo, né? A oração deve ser feita com fé, sempre, né? A oração deve ser perseverante. A oração deve conter elementos de generosidade e perdão. A oração deve envolver coisas práticas e terrenas. A oração visa também realidades espirituais, né? Principalmente, né? O que tem de coisas espirituais atacando o crente, não tem comparação. Sabe? A oração pode solicitar fortalecimento espiritual quando sua fé estiver fraca, como antes. Peça a Deus que te fortaleça, tá certo? Isso é um exemplo. A oração deve visar o avanço do reino de Deus sobre a terra. O próprio Jesus foi um exemplo de oração, tá certo? O que Paulo ensinou sobre oração, né? Orações e práticas, oração consistente, adoração individual e coletiva, oração intercessora do Filho, a oração requer perseverança, a oração e ação de graças. O que Paulo ensinou sobre oração, né? Continuando, né? A oração aprofunda nossa comunhão com Deus. A oração visa o benefício e o crescimento espiritual de outros cristãos. A oração e a salvação dos perdidos. A oração deve ser feita no Espírito. A oração, em alguns momentos, é um dom de Espírito. Tipos de oração. Bom, existe a oração de adoração, tá certo? Que é um tipo de oração mais elevada, a ação de graças, que é agradecimento do que Deus faz. Nós temos sempre que agradecer a Deus, né? Eu sempre, no meu caso, no específico, eu sempre agradeço a Deus pelas coisas que Ele fez e as coisas que eu sei que Ele vai fazer na minha vida ainda. A petição, tá bom? Que é pedir nós mesmos, né? Para nossas necessidades. A confissão, por alguma coisa que, sei lá, você fez, ou, né? Oração a Deus pelos seus pecados, confessando, né? E a oração intercessória, que, no meu ponto de vista, é uma das orações mais fortes, essa daqui, né? Que oração, você orar por outras pessoas, né? O papel da oração. Ele nos proporciona um conhecimento pessoal de Deus. É uma forma de você aumentar o relacionamento com Deus, é uma forma de conversar com Deus. Da mesma forma em que um esposo, né, conversa com a sua esposa e a sua esposa conversa com o seu esposo, que há uma comunicação, como foi o seu dia hoje, como você está, entendeu? Sempre há esse diálogo entre os cônjuges, né? Assim Deus também, ele tem conosco, que nós temos que ter com Ele, entendeu? Como orar? A oração inicia quando você se desliga do mundo e adentra na presença de Deus. Isso aí é seríssimo, porque muitas vezes nós fazemos oração por repetição, né? Fazemos aquela coisa sempre repetida, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa. E nós não verificamos, né, quais são as verdadeiras necessidades ao seu redor, o contexto em que nós vivemos. Não, o que mudou, o que precisa ser mudado. Precisa agradecer a Deus. Para isso você tem que se desligar do mundo, se desligar das pessoas, desligar naquele momento dos problemas. Entendeu? Não adianta você orar você orando a Deus e pensando no que tem que fazer amanhã, no que tem que fazer daqui a pouco. Não é assim. Uma oração dessa não funciona. Né? Uma oração dessa dificilmente o Senhor vai ouvir. Entendeu? Então o certo seria você afastar sua mente dos problemas naquele momento que você estiver perante o Senhor Deus, né? Se aproximar dele e falar o que realmente está acontecendo com você.
Assim como você fala com um amigo, com uma pessoa íntima, tá certo? Bom, entra no teu quarto, né? Tu, porém, quando orarem, entra no teu quarto. Não precisa ser exatamente no quarto, mas no local em que você possa orar. No local em que você possa se desligar. Se você, por exemplo, não está no trabalho, não tem local para você sair, procure um local mesmo movimentado e ali você pensa em Deus. Fala com Ele, mesmo que seja em pensamento ou em voz embaixo. Fale com Deus, entendeu? Fale com Deus e Deus com certeza vai te responder. Fechar a porta, né? O encontro é secreto. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai, que está em secreto. O teu pai que vê em secreto te responderá. E isso foi dito porque muitas pessoas acham que orar em público, né? Ficar falando, não sei o que, não sei o que, acha que pode se tornar mais santo do que os outros, porque quando as pessoas olham para ela, vixe, aquele homem é um homem de Deus que está orando, não sei o quê. Muitas vezes esse tipo de exibicionismo muitas vezes pode não agradar a Deus. Entendeu? Porque se é uma oração verdadeira, uma oração sincera, né, você tem que se afastar das pessoas e manter essa intimidade somente com o seu Deus, na qual é dirigida a tua oração. E não para que as pessoas olhem para você, né, e te achem que você talvez seja especial por causa daquela oração. Converse com o Pai, né? É diante do Pai que você poderá reconhecer a santidade dele, né? Santificado o seu nome, o reinado do teu reino, a vontade do Pai, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus, a provisão do Pai, o pão nosso de cada dia que nos dai hoje, o perdão do Pai, perdoar-nos nossas dívidas, assim como nos temos perdoados, né? O livramento e a proteção, e não deixar cair em tentação, mas livrar ainda do mal. O Pai Nosso é uma oração perfeita, ela tem todos esses itens aqui, tudo, é uma oração completa. Então você pode fazer sua oração baseado no Pai Nosso, na oração do Pai Nosso, né? Tópicos, né? 5. O devocional. Bem, todos nós sabemos que alimento e água e o ar são coisas essenciais em nossas vidas. Sem esses três elementos é impossível nós convivermos. É difícil nós mantermos vivo por muito tempo, né? Assim também são as coisas espirituais para um crente. Quando o crente ele não tem uma oração, um convívio com o Senhor Deus, dificilmente ele consegue sobreviver, tá certo? O Espírito Santo transforma o que o nosso Espírito necessita. A oração é a inspiração do Espírito Santo, tá certo? É por meio dela que recebemos o Espírito Santo em nossas vidas a todo instante. A vida devocional, o nome já está dizendo, né? Um ato de manutenção da vida espiritual deve cuidar com a nossa vida física. A ausência, né, do alimento, né, e da água nos leva à morte. No caso do crente, seria a morte espiritual. Tá bom? A ausência do alimento espiritual e do espírito, né, leva à morte espiritual. Tá bom? Embora não possamos morrer fisicamente e continuar perambulando por aí, né? O mesmo se aplica à vida espiritual, né? Podemos estar espiritualmente mortos e nos enganar acreditando que ainda estamos vivos. Espiritualmente falando, muitos mortos, vivos, né, podem estar caminhando pelas igrejas e pelo mundo. E é o que mais há dentro da igreja, pessoas mortas espirituais. Pessoas que não têm fé, pessoas que pessimistas, pessoas que são facilmente enganadas, entendeu? Aí vem passa uma tribulação, já quer deixar a igreja. Passa por outra tribulação, já se irrita, né? Já perde a sua fé. Enfim, é algo impressionante, né? Quando você está
Você constrói a tua casa na rocha, que é no Senhor Jesus Cristo. Pode vir tempestade, o que for, mas você ali está firme. Firme e forte. Porque o teu alicerce, entendeu? Ele foi firmado, né, numa rocha. Entendeu? Então, que você se apegue ao Senhor Deus. Todos nós crentes, cristãos, passamos problema. E como passamos? Não estamos livres disso. Não estamos livres também de aparecer dúvidas, de aparecer desânimo. Nenhum de nós estamos livres disso. Mas, se você se apegar ao Senhor Jesus Cristo, com toda a tua força, acreditar e ter fé, confiar, eu tenho certeza que jamais Ele vai te abandonar. Bom, devocional diário. O devocional diário é a dieta balanceada do Espírito. E essa dieta inclui a palavra e o Espírito Santo, os quais são preparados por meio da leitura, do estudo, da meditação, da memorização e da oração. A hora certa. Né? Todos nós temos que com uma devoção, né, diária, ter sempre aquele horário para fazer tanto a oração como a leitura da palavra de Deus. Né? Temos que também elaborar um diário do que nós estamos passando, né? Do que nós aprendemos. Né? Isso é bastante interessante, né? Para nós criarmos essa intimidade, conhecermos melhor o seu Deus. Porque quanto mais temos essa intimidade, mais conseguirmos compreender o seu Deus e aumentarmos nossa fé e ter a confiança de que Ele nunca nos abandona. Bom, por fim, hoje terminando a primeira aula. Fiquem com Deus.